No dia 7 de julho de 1990, o Brasil se despedia de um dos grandes ícones da música, considerado por muitos um dos principais letristas e poetas de uma geração. É sobre Cazuza que nós vamos falar no vídeo de hoje. Consciências do Rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta. Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, hoje, 7 de julho, vamos render homenagens a Agenor Miranda de Araújo Neto. Sim, ele mesmo, Cazuza, nosso poeta exagerado, considerado por muitos um dos principais letristas, né? Não só da história do rock, mas da música brasileira, que ganhou fama e notoriedade no início dos anos 80, sendo vocalista da banda carioca Barão Vermelho. Cazuza que teve uma carreira curta, né, no Barão. Gravou apenas 3 discos. O álbum de estreia de 82, intitulado Barão Vermelho. Em 83, Barão Vermelho 2. E o último disco de estúdio que saiu em 84, Maior Abandonado. Mas a ideia hoje não é falar da discografia do Cazuza no Barão, mas contar um pouquinho sobre sua trajetória na carreira solo. Mas antes de falar exatamente da discografia solo do Cazuza, a gente precisa mencionar de forma honrosa esse disco aqui, ó. Barão Vermelho ao vivo, Rock in Rio, gravado no dia 15 de janeiro de 85. Disco que representou, né, o último registro oficial de Cazuza nos vocais do Barão Vermelho. A banda estava excursionando com o terceiro disco, né, Maior Abandonado, que inclusive foi tema de filme, né, do mesmo nome, em 1984. O primeiro disco solo do Cazuza saiu no dia 20 de novembro de 85. E exatamente no dia do seu lançamento, a revista Isto É trouxe uma reportagem especial, ó, com uma entrevista com o Cazuza, onde Cazuza foi questionado, né, a respeito da sua saída do Barão, e principalmente se ele não tinha medo, né, dessa nova aventura, se ele não tinha medo de que a carreira solo não decolasse. Ele disse que na verdade ele era um bom letrista, que alguns artistas consagrados da MPB o gravavam, então se a carreira solo não decolasse, certamente ele não morreria de fome. Então, como eu disse, 20 de novembro de 85, chega às lojas o tão esperado disco de estreia do Cazuza, ó, Exagerado, com produção de Nico Rezende e Ezequiel Neves. Vale mencionar que Cazuza aqui era contratado da gravadora Som Livre, né? A mesma gravadora onde seu pai, João Araújo, era diretor artístico e que havia contratado o Barão lá em 82. Seu João Araújo chegou por diversas vezes a ser acusado de nepotismo, né? Por ter contratado o próprio filho. Cazuza disse que não se importava, né, com o fato de ser filho de diretor de gravadora, porque se ele não fosse um artista relevante, isso não adiantaria de nada. Dá pra dizer que o disco de estreia do Cazuza foi bem sucedido comercialmente. Além da música que dá nome ao disco, que é uma composição do Cazuza com Leone, 3 músicas merecem destaque. Mal Nenhum, que é uma parceria do Cazuza com o Lobão. A música Suas Mães São Felizes, que Cazuza teria escrito em homenagem à sua mãe, Dona Lúcia Araújo. E uma balada romântica, Codinome Beija-Flor, que também ganhou fama e notoriedade na voz de Luiz Melodia, que aliás Cazuza homenageia aqui no encarte. Dá pra dizer que a saída do Cazuza provocou um racha no Barão. E isso porque a gravadora precisava decidir, né, quem seria o novo vocalista. A história é que o baixista Dé tinha a expectativa de que tivesse espaço para cantar algumas músicas, mas quando a gravadora decidiu que Frejá seria o novo vocalista, Dé ficou um pouco ressentido, então pegou o boné e disse tchau. Antes de gravar o segundo disco, Cazuza acaba deixando, né, a gravadora Som Livre e assina com a Polygram. E aí só em 87 ele lança o primeiro disco com a nova gravadora e o seu segundo disco na carreira solo, ó, Só Se For a 2. Outro disco relativamente bem sucedido comercialmente. Vale destacar que além da música título, Só Se For a 2, as músicas Solidão Que Nada,
que ganhou uma regravação acústica muito honesta do Kid de Abelha, e o principal hit aqui do disco, né? O Nosso Amor a Gente Inventa. E aí, ó, no ano seguinte, sai o terceiro disco, Ideologia. Disco que pode ser considerado um divisor de águas, né, na discografia do Cazuza, com letras mais abrangentes, né, temáticas completamente diferentes dos dois discos anteriores. Cazuza retoma a parceria, né, com Roberto Frejá nas músicas Ideologia e Blues da Piedade, mas tem parcerias inusitadas, como na música Um Trem para as Estrelas, do Cazuza e Gilberto Gil, a música Guerra Civil, do Cazuza com Rich, sim, Rich, aquele lá da Menina Veneno, a música Brasil, do Cazuza com Josrael, do Kid de Abelha, que foi tema de novela e teve muita repercussão na voz da Gal Costa. E um dos principais sucessos, né, não só do disco, mas da discografia do Cazuza, a música Faz Parte do Meu Show. Vale mencionar que o Barão Vermelho se virou bem sem o Cazuza, mas que infelizmente as vendas, né, dos seus discos não tiveram a mesma regularidade do que antes. Isso fez com que o disco Ideologia fosse responsável, né, pelo fato do Cazuza concorrer e ganhar a um prêmio que era muito relevante para a época, o Prêmio Sharp da música brasileira. Ainda em 88, a gravadora Polygram decide lançar um disco ao vivo do Cazuza, ó, O Tempo Não Para. Cazuza estava colhendo os frutos, né, do disco Ideologia. Ele traz uma regravação de um sucesso do Lobão, a música Vida Louca Vida, além da música inédita, né, O Tempo Não Para. O Mato Grosso chegou a dizer que se Cazuza tivesse escrito só essa música durante toda a sua carreira, já seria uma obra completa. E ó, em 89 sai o último disco do Cazuza em vida, né, Burguesia. Cazuza decidiu ele mesmo produzir o disco. Com 20 músicas, é o seu disco mais longo. Dá pra dizer que é um disco muito autobiográfico, né? As músicas Filho Único e Quando Eu Estiver Cantando retratam um pouco do egoísmo que o Cazuza tinha pelo fato de ser filho único, paparicado e não precisar dividir nada com ninguém, nem mesmo os holofotes. Duas músicas fizeram sucesso na voz de outras cantoras, né? Perto do Fogo, que ficou muito mais famosa, né, na voz da Rita Lee, que aliás é a coautora da música. A música Mulher Sem Razão, que ficou famosa na voz da Adriana Calcanhoto. Cazuza fez duas releituras, né, para a música Esse Cara, do Caetano Veloso, e por quase um segundo do Herbert Viana. Mas vai destacar aqui a música Eu Agradeço, onde Cazuza está cantando em tom de despedida. Vai lembrar que durante a gravação do disco, Cazuza já estava muito debilitado, né, em decorrência da doença. Mas Dona Luciana Araújo disse que, mesmo assim, Cazuza não perdeu um dia sequer de gravação. Mesmo sem ter recebido, né, uma pressão da gravadora, era como se ele tivesse assumido um compromisso com ele mesmo. Disco que foi lançado no dia 21 de agosto de 89. Coincidentemente no mesmo dia em que faleceu Raul Seixas. Antes de encerrar o vídeo de hoje, quero fazer outra menção rosa a um personagem que foi muito marcante, né, muito importante na vida do Cazuza. Não só musicalmente falando, além de ter sido seu produtor de disco, passado algumas composições, era um amigo, fiel escudeiro. Estou falando de Ezequiel Neves, que por coincidência também faleceu no dia 7 de julho, mais de 2010, exatamente 20 anos depois do Cazuza. Pessoal, por hoje é só isso. Foi nosso vídeo pra gente homenagear, né, Cazuza, que faleceu no dia 7 de julho de 1990. Nosso poeta exagerado. Espero que eu tenha agregado ao conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.